Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro Muhammad, enviado como misericórdia, como orientação para toda a humanidade. A gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós todos os nossos esforços, as nossas adorações, nesse mês tão importante, nesse mês abençoado que é o mês de Ramadã. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. Faz parte dos assuntos importantes para a vida do muçulmano e também dos assuntos importantes no mês de Ramadã, al-infaq fi sabilillah. A gente sabe que o mês de Ramadã reúne diversas adorações. Ora a gente diz Shahrul Siyam, é o mês do jejum. Ora a gente diz Shahrul Qiyam, é o mês da oração. Ora a gente diz é o mês do perdão, é o mês da paciência, é o mês da solidariedade. Subhanallah, esses são termos e denominações, todos esses termos e denominações são da palavra do profeta alayhi salatu wassalam. Ele disse, Huwa Shahrul Sabr, ele disse, Huwa Shahr al-Muasah, e assim por diante. Dentre as adorações que se intensificam nesse mês e que devem fazer parte da vida do muçulmano sempre, mas se intensifica nesse mês, é al-infaq, ou podemos dizer a doação, gastar pela causa de Deus. A gente sabe que a adoração é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e que agrada a Ele, seja uma palavra, seja uma ação. E temos entre as adorações aquilo que é um esforço físico, por exemplo, as-salé, a gente reza, é um esforço físico, você deve sair, se abluir, se movimentar, ler. E temos aquilo que é um esforço financeiro, tem aquilo que é um esforço físico-financeiro, tudo bem definido por Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos al-infaq fi sabilillah. Nabi alayhi salatu wassalam é narrado que ele no mês de Ramadã, ele era mais generoso ainda do que em outros meses. É dito que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disse: "Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadã, hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais generosa que existia. E era mais generoso ainda no mês de Ramadã, quando Jibril alayhi salam o encontrava e revisava com ele Al-Qur'an. Então faz parte das adorações do mês de Ramadã, al-infaq, a doação, a pessoa ser mais generosa. Ainda que a gente sempre lembra que isso se intensifica no Ramadã, mas não significa que não faz parte da vida da pessoa fora do Ramadã. Para iniciar sobre esse assunto da doação, vamos citar alguns méritos, alguns benefícios que a pessoa tem ao ser uma pessoa generosa, ao ser uma pessoa doadora, uma pessoa que realmente doa pela causa de Deus. E como a gente pode dizer na língua portuguesa, assim, de uma maneira mais popular, uma pessoa que é mão aberta, né? Porque a mesquinhez, a avareza, é uma qualidade muito ruim e que proíbe, que priva a pessoa de muitos benefícios, tanto nesse mundo, quanto também fil akhirah. Essa doação protege a gente ainda nesse mundo. Ou seja, ela é razão para a proteção de Deus a essa pessoa. Como veio no dito do profeta alayhi salatu wassalam, Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'a as-su'. A bondade que a pessoa realiza inibe, proíbe, priva aquilo que tem de ruim que pode acontecer com a pessoa. Além disso, essa doação, a pessoa ela ter o costume de doar, de fazer a benevolência, a generosidade, de fazer a sadaqa, isso protege a pessoa no dia do juízo, né? A gente já deve ter ouvido aquele dito do profeta alayhi salatu wassalam, onde ele cita: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." 7 pessoas, 7 tipos de pessoas,
ou 7 ações farão com que a pessoa esteja sob a sombra de Deus no dia do juízo, no dia em que não haverá sombra além da sombra de Deus. Aí citou um deles e disse: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Um homem que fez uma doação e ele escondeu isso, ocultou isso, deixou isso entre ele e Deus, de maneira que nem a sua mão esquerda soube aquilo que a sua mão direita deu. Então, a pessoa estará sob a sombra da sua doação no dia do juízo. Isso significa que estará salvo. Entre os benefícios da doação, a doação expia os nossos pecados, faz com que Allah subhanahu wa ta'ala apague aquilo que a gente tem de erros. Em árabe a gente diz tukaffir as-sayyi'at. Também a doação tranquiliza o seu coração. Hoje as pessoas, às vezes tem muita gente que é rica, que é milionária, sofre de depressão, sofre de doença. Por quê? Porque não tranquiliza o seu coração observando a necessidade dos outros. É uma pessoa que é antissocial, uma pessoa que não observa essa obrigação. Além disso, a doação ela multiplica os nossos bens. Imagina, isso é muito citado por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão. Porque a pessoa quando doa, ela doa a partir do princípio de que a riqueza não é nossa. Esse mundo não pertence a nós, pertence a Deus. E aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem de posse, de riqueza, de dinheiro, na verdade é um empréstimo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala colocou na nossa mão isso e um dia a gente vai abandonar tudo isso. Além de a pessoa doar a partir desse princípio, a pessoa também ela tem a convicção de que com a doação há multiplicação. Allah subhanahu wa ta'ala abençoa. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Uma semente brotou 7 espigas. في كل سنبلة 100 حبة. Em cada espiga 100 grãos. Multiplica isso 700. E ainda Deus depois diz: Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala multiplica a quem Ele quer. Isso é a bênção da recompensa que a pessoa tem pós-morte. Então, imagina, agora tem também uma multiplicação que é na nossa vida mesmo. A pessoa pode fazer o cálculo assim da vida mundana, aí, vamos dizer, o cálculo terreno nosso é que eu tenho 100, tiro 10, dá quanto? 90. Mas aí o cálculo de Deus Altíssimo seja o quê? Allah subhanahu wa ta'ala diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ما نقصت صدقة من مال. A sadaqa, o que é a sadaqa? A doação. Não diminui a riqueza, não diminui o dinheiro. Isso virá em dobro, virá multiplicado ainda nesse mundo. Porque a gente sempre vamos nos incentivar por aquilo que a gente vai ter de recompensa e de salvação ao doar. Ainda mesmo falando materialmente, nesse mundo a gente tem a multiplicação. Allah Azza wa Jalla no Coran disse assim: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tudo aquilo que vocês doaram, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ele irá multiplicar, ele irá abençoar de modo que você terá mais. فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. E ele é o melhor daqueles que dão o sustento. Al-khulf, ou al-khalaf, é aquilo que a pessoa herda, é aquilo que a pessoa tem posteriormente. Então, quando a gente doa, tem que ter a convicção que Allah Azza wa Jal abençoa essa doação e Allah Azza wa Jal multiplica aquilo que a gente tem. O cálculo nosso não é 100 menos 10 é 90, não, 100 menos 50 não é 50. A gente deve calcular que
isso que a pessoa deu irá ser multiplicado e aceito por Allah Azza wa Jal, e essa multiplicação e bênção é ainda nessa vida. A bênção pode vir em forma de multiplicação da riqueza, ter mais, bênção na vida, na saúde, bênção na família. A gente não deve ter um pensamento materialista. A bênção é se eu tinha 90, agora eu tenho 200. A bênção é em todos os aspectos. Às vezes a pessoa tem muito, mas por causa da falta de bênção, por causa, vamos dizer, entre aspas, da desgraça, a pessoa acaba não tendo condições de fazer bom uso daquilo. E vários são os benefícios, então. Sobre isso também da multiplicação, é narrado que Nabi alayhi salatu wassalam, e é importante a gente ver e escrever isso, essa é muito importante. Nabi alayhi salatu wassalam informou sobre a doação, disse: "Ma min yawmin tatlu'u fihi ash-shams illa wa malakani yanzilan." Disse, todo dia que nasce, existem 2 anjos que descem. Ou seja, Deus faz descer 2 anjos. Esses 2 anjos têm um trabalho específico. Qual que é? يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. O primeiro anjo, ele faz uma prece, se dirige a Deus dizendo: Allahumma, ya Allah, dê àquele que é doador khalafa, dê multiplicação. E aí o outro anjo diz o oposto. Qual que é o oposto? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ó Deus, dê àquele que segura, ou seja, que não doa, não abre a mão, talafa. Talaf significa destruição, desgraça. Então um anjo pede a Deus a bênção para aquele que dá e doa. E o outro anjo pede a Deus Altíssimo seja a destruição e a miséria para aquele que não doa.